Pessoal, bem-vindos de volta a mais uma live de revisão de física aqui no SPE com você. Nós vamos agora corrigir aquelas atividades que eu deixei para vocês na nossa última videoaula aí da semana 15. Vamos lá então, vamos iniciar pela atividade número 5 aí do seu livro de atividades, né? Diretamente aí na página 20. Vamos lá? Volume 10, página 20, livro de atividades. Questão número 5 diz assim, ó: a energia potencial elétrica U de duas partículas em função da distância r que as separa está representada no gráfico da figura abaixo. Então ali nós temos um gráfico, né, da energia potencial elétrica em função da distância, tá? Então, Joule, né, ali a distância está em metros, né, da ordem ali de 10 a menos 10 metros. Vamos verificar o que ele pede para nós. Uma das partículas está fixa em uma posição, enquanto a outra se move apenas devido à força elétrica de interação entre elas. Quando a distância entre as partículas varia de 3,10 a menos 10 a 9,10 a menos 10, a energia cinética da partícula em movimento. Então ele está falando justamente isso, ó. Quando a distância entre as partículas varia, né? Muda aí de 3,10 a menos 10 para 9,10 a menos 10, o que acontece com a energia cinética da partícula que está em movimento? Será que ela aumenta? Será que ela diminui? Como que nós podemos resolver um exercício como esse? Então nós vamos começar aí com a conservação da energia, né? O princípio da conservação da energia. Nós sabemos que a energia total, a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois, quer dizer, final é igual à inicial, tá? E o que está envolvido na energia mecânica ali? É a cinética mais a potencial, neste caso elétrica, né? Então, cinética final mais potencial final é igual cinética inicial mais potencial inicial. Tudo bem? Então, por enquanto, nada de muito novo, né? Princípio da conservação da energia. Tá. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer assim, ó. Energia cinética final menos a energia cinética inicial, é só jogar para um lado e para o outro da igualdade. É igual a potencial final, ou melhor, potencial inicial menos a potencial final, né? Então eu só peguei e coloquei para um lado e para o outro da igualdade. Por que eu fiz isso? Porque ele quer saber o que acontece com a energia cinética, tá? Então o que aconteceu? A energia cinética final menos a inicial, ela aumentou ou ela diminuiu? Então se eu conseguir descobrir essa diferença da final e da inicial, eu respondo a minha questão, né? Então ficou assim, ó. Energia cinética final menos a cinética inicial é igual a quê? 3,10 a menos 18. O que é esse 3,10 a menos 18? É a energia potencial elétrica inicial. É só você olhar no gráfico, né? 3,10 a menos 18, quando nós temos ali um raio de quanto que é o raio? 3,10 a menos 10, né? Então nós temos uma potencial de 3,10 a menos 18 joules. Menos qualquer outra potencial, a potencial final para o raio de 10, ou melhor, de 9,10 a menos 10. Para esse raio de 9,10 a menos 10, a energia potencial é 1,10 a menos 18. É só você fazer a observação do gráfico. Agora eu faço o cálculo, né? 3,10 a menos 18 menos 1,10 a menos 18, quanto dá? 2,10 a menos 18. Positivo ou negativo? Vimos que é positivo, né? Então a diferença entre a cinética final e inicial resultou em um valor positivo, indicando o quê? Indicando que a energia cinética está aumentando. Então, a alternativa correta dessa questão, letra D, aumenta 2,10 a menos 18 joules. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima aí da nossa lista, é a questão número 8. A figura seguinte mostra uma região de campo elétrico uniforme de 4,10 a 5 volts por metro, entre duas placas eletrizadas com cargas de sinais opostos e dispostas no vácuo. Uma carga positiva, Qzinho, de 5 microcoulomb e massa 0,03 gramas, é colocada no ponto A com velocidade inicial nula e pode se mover na interação com o campo elétrico. Considere a distância entre os pontos B e C igual a 20 centímetros. Analise as afirmativas a seguir. 1. A força elétrica no ponto A sobre a carga Q
é igual a 2 newtons, paralela e de mesmo sentido. Nós temos ali 4 afirmativas para que a gente possa analisar e depois dar a resposta ali de acordo com as A, B, C, D ou E, né? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Afirmativa 1. Será que a força elétrica no ponto A sobre a carga Qzinho, a carga teste, é igual a 2 newtons, paralela e de mesmo sentido que o vetor campo elétrico? Será? Isso é verdadeiro por quê, pessoal? Como que eu calculo a força elétrica? F igual a Q vezes E. Qual é o valor da carga? 5 micro. Qual o valor do campo elétrico? 4/10⁵. Se você fizer esse cálculo, você vai descobrir que a força elétrica é igual a 2 newtons, ela é sim paralela e de mesmo sentido que o vetor campo elétrico, tá bom? Vamos para 2 agora? O trabalho elétrico para deslocar a carga do ponto A para o ponto B é nulo. O trabalho elétrico para deslocar a carga do ponto A para o ponto B é nulo. Então nós temos lá a carguinha saindo de A para B. Isso é verdadeiro. Por que isso é verdadeiro? Porque a força ela é perpendicular ao deslocamento da carga. Logo, o que acontece com o trabalho? É nulo. Ou, considerando que os pontos A e B estão na mesma superfície equipotencial. Então estão no mesmo plano ali, Portanto, o trabalho de A até B é nulo. Tá? Então a 1 e 2, por enquanto, são verdadeiras. 3. A diferença de potencial entre os pontos A e C é igual a 1.200 volts. Como que eu calculo a diferença de potencial entre os pontos A e C? Isso vai ser falso, olha por quê. A relação entre a diferença de potencial, como que eu dou essa relação, Então ficaria, potencial do ponto de A até C é igual ao potencial de B até C. Por quê? Porque ele vai depender da trajetória, Vamos calcular o potencial ali, no caso, de A até C. Seria o campo vezes a distância de BC, que vai ser a mesma, Se eu fizer o cálculo de B até C, eu vou estar descobrindo o potencial o mesmo de A até C. Então eu vou fazer o cálculo da distância de B até C. O nosso campo elétrico, nós sabemos que vale quanto? 4/10⁵. A distância de B até C é de 20 centímetros, 0,2 metros. Então se você fizer o cálculo 4 vezes o 20 ali, vai dar alguma coisa com 8, 0,2 metros vezes 4 vai dar 0,8. Se eu multiplicar, colocar a notação científica, fizer esse cálculo final, eu vou encontrar alguma coisa com 8, 80, 800, enfim, depende da potência. Mas não com 1.200, Então, olhando para isso, já conseguimos identificar que é uma afirmação falsa, Inclusive, não precisa fazer o cálculo todo para determinar, Você bate o olho, vê a multiplicação ali, que não vai ter nada a ver com 12, com 1.200, você pode cancelar, passar para frente, para a próxima questão, você ganha tempo em questões desse tipo, em vestibulares, no Enem, por exemplo, Então a 3 é falso. 4, a velocidade da carga ao passar pelo ponto C é igual a 200 metros por segundo. Será que é verdade isso? Isso vai ser verdadeiro porque nós vamos pelo teorema do trabalho e da energia, Então o trabalho é a variação da energia ali dos pontos C até A, Então, dá para nós fazermos o cálculo. Q vezes o potencial, de A até C, que é o trabalho ali, é igual à energia cinética, a energia do ponto C menos a energia do ponto A. Quando nós fizermos as substituições ali, de mv² sobre 2, que é a energia cinética, estamos nos referindo aí à velocidade da partícula, daquela carga. Então, fazendo todo esse cálculo, nós vamos sim conseguir encontrar um valor de 200 metros por segundo para a velocidade quando passa pelo ponto C, tá bom? Cuidado ali com as potências de base 10, muito calma, muito cuidado em cálculos desse tipo, que você pode errar coisas simples, de repete a base, soma expoente ou subtrai expoente, e isso atrapalha todo o andamento do teu exercício e da tua questão, tá legal? Muito cuidado com isso. Então, corretas ficaram a 1, a 2 e a 4. Muito bom. Questão número 14 agora. Quando o meio-dia elétrico entre a nuvem e a Terra deixa de ser isolante
pelo excesso de cargas nas duas superfícies, ocorre uma descarga elétrica entre a nuvem e a Terra. Considerando uma nuvem cuja área média é de 5 km quadrados e que a distância entre ela e o ponto em que ocorreu o raio é da ordem de 3 km, com uma carga igual a 1,5 milicoulomb, né, um milho ali valendo 10 a menos 3, determine a ordem de grandeza da densidade média de cargas nessa nuvem. Tá, então vamos primeiramente aí fazer o cálculo dessa densidade de cargas, para depois falarmos em ordem de grandeza, né? Como é que calculo densidade de cargas? É a carga dividido pela área. Qual é a carga? 1,5 mili. 1,5, 10 a menos 3, dividido pela área que é 5 km quadrados. Eu tenho que passar isso para metro, mas muito cuidado aqui, porque eu estou ao quadrado. Então, cada casinha, né, quilômetro, quitômetro, decâmetro, metro, tem duas unidades ali. Então eu completo com 2 zeros em cada uma dessas casinhas. Por isso que 5 quilômetros quadrados é o mesmo que 5 vezes 10 a sexta metros quadrados. Muito cuidado, tá? Quando eu fizer esse cálculo, eu vou obter um valor para densidade de carga de 3 vezes 10 elevado a menos 10. Tá. Só que ele quer saber a ordem de grandeza. Primeira coisa, a ordem de grandeza é um valor que serve para aproximarmos aí o número, né, a sua potência de base 10. Então, a primeira regra da ordem de grandeza é passar para a notação científica. Se você fizer o cálculo 1,5 dividido por 5, você vai encontrar 0,3, né, vezes 10 a menos 9. O 0,3 não está em notação científica. Eu preciso colocar na primeira casa que seja diferente de 0, né? Entre 1 e 10 ali, né? De 1 até 9, tá? Então, muito cuidado com isso. Primeiro passo para a notação científica. Então, descobrimos que é 3, 10 a menos 10. Agora, a ordem de grandeza é a potência de base 10, só que depende muito do número que está do lado. Tem duas formas de se calcular isso, né? Uma é pela média aritmética, o outro pela média geométrica. Entre quais valores? Entre os extremos da notação científica, 1 e 10. Né? Então, se você fizer, por exemplo, a média aritmética entre 1 e 10, né, soma, divide por 2, dá 11, dividido por 2, 5,5. Então, uma das formas de calcular a ordem de grandeza é o seguinte: se o número do lado da potência de base 10 for menor que 5,5, você mantém a potência de base 10 como ordem de grandeza. Se for maior que 5,5, que é essa média, você acrescenta 1 no expoente da potência. Então, nesse caso, pela média aritmética, 3 é menor que 5,5, então você mantém 10 a menos 10 como ordem de grandeza. Uma outra forma de se fazer isso é pela média geométrica, entre 1 e 10. 1 vezes 10 é 10, tira a raiz quadrada, né, que é a média geométrica, tira a raiz quadrada disso, dá 3,16 mais ou menos. Mesma ideia. Se for menor que 3,16, você mantém a potência de base 10 como ordem de grandeza. Se for maior, você acrescenta 1 no expoente. Tá, mas quando uso uma e quando eu uso a outra? Maioria esmagadora das vezes, independente da forma que você calcular, a ordem de grandeza vai ser a mesma. Você vai ter diferença quando você tiver valores entre 3,6 e 5,5. Como não há uma regra específica para isso, os vestibulares eles fogem desses exercícios quando o número da notação científica fica entre 3,16 e 5,5, justamente para não criar confusão no cálculo da ordem de grandeza. Então, você pode escolher a forma, tá bom? Se for menor que 3,16, por exemplo, mantém. Se for maior que 3,16, você aumenta 1 no expoente. Neste caso, é menor, né, que 3,16 ou que 5,5, de acordo com a média aritmética, não tem problema nenhum. A nossa ordem de grandeza, então, é a potência de base 10 com o seu expoente. Neste caso, 10 elevado a menos 10. Legal? Tranquilinho? Lembravam disso? Vamos para a próxima, então? Questão 22, né? Uma questão aí da Federal, diz assim, ó: a invenção dos capacitores ocorreu há mais de 2 séculos, conforme registrado na literatura especializada. Embora os princípios básicos de projeto e funcionamento dos capacitores
tenham permanecido os mesmos. A utilização de novos materiais e tecnologias de fabricação permitiram melhorar a eficiência e reduzir as dimensões desses componentes. A miniaturização foi necessária para que eles pudessem se adequar à evolução de outros dispositivos de eletrônica, como circuitos integrados. Com relação aos princípios básicos dos capacitores, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Talvez você já tenha resolvido essa questão aí, vamos fazê-la novamente, se esse for o caso, se você já fez, mas é importante uma questão como essa, né? É uma questão que caiu no vestibular, na Federal do Paraná, uma questão teórica que envolve bastante os conceitos aí dos capacitores, né? A capacitância de um capacitor aumenta quando é inserido material dielétrico entre suas placas. Será que está certo isso? Isso está correto. A letra A é a afirmação verdadeira. Por quê? Porque quando você insere um meio dielétrico, um material entre as placas, né, a constante desse dielétrico aumenta em relação à do vácuo ou à do ar, que normalmente é utilizado. Numa condição como essa, considerando que a constante de permissividade do dielétrico é diretamente proporcional à capacitância, pela formulinha que nós conhecemos, o seu valor aumenta, né? Então a capacitância aumenta, tá legal? Então inserir ali um material dielétrico, você vai aumentar essa constante, automaticamente a capacitância aumenta também. Vamos ver as demais, né? Vamos ver a letra B. Num capacitor de placas paralelas, quanto maior a área das placas, menor será a capacitância. É justamente o contrário, né? Quanto maior a área das placas, maior é a capacitância. A capacitância é expressa no sistema internacional em volt por coulomb? Não. É o contrário, né? Coulomb por volt, porque a carga é dividido pela DDP ali, né? Então, pelo potencial, na verdade, né? A carga pelo potencial fica Coulomb por volt. Cargas elétricas de mesmo sinal são armazenadas nas duas placas do capacitor? De forma alguma. Sinais contrários. Os capacitores podem armazenar corrente elétrica? Não, corrente elétrica nunca. Eles armazenam cargas, as quais podem gerar correntes, desde que esteja um circuito fechado, né? Então armazena carga, e essas cargas podem sim gerar correntes, mas nem sempre. Tá legal? Então correta a afirmação aí, alternativa letra A. E a outra questão que nós temos, né, a última aí dessa nossa listinha, é a questão número 25, aí da página 28 do seu livro de atividades. Em um laboratório de eletrônica, um estudante de física constrói dois capacitores de placas paralelas, com as seguintes especificações. Placas do capacitor 1, 60 cm² de área e separação entre elas de 0,12 cm. Placas do capacitor 2, 30 cm² de área e separação de 0,30 cm. O que ele procura? Para carregar esses capacitores, o estudante usa duas baterias com a mesma tensão, uma para cada capacitor. Nesse contexto, denominando por Q1 e Q2 os módulos das cargas acumuladas nos capacitores, 1 e 2, é correto afirmar. Então ele quer ali uma relação entre a carga 1 e a carga 2, né, do capacitor 1 e do capacitor 2. O que vai acumular no capacitor 1 e no capacitor 2? Qual que é a relação existente entre essas cargas, tá bom? Pessoal, será que é difícil? Vamos partir da informação que ele nos deu, né? Vamos igualar os potenciais, porque ele disse para nós que a bateria é uma para cada capacitor com a mesma tensão, né? Então V1 igual a V2. Se V1 igual a V2, eu sei que Q1 sobre C1 é igual a Q2 sobre C2. Começamos por aí, tá? O que é Q1, pessoal? O que é Q1? Então, como ele quer a relação entre a carga 1 e a carga 2, eu vou isolar o Q1, tá? Então Q1 vai ser C1 vezes Q2 dividido por C2, beleza? Só multiplicar cruzado aquela expressão que nós temos ali. Melhorando ainda, quem é C1, né? Usando aí a formulinha que nós conhecemos, vai ficar a constante vezes a área dividido pela distância. E quem é C2? A constante vezes a área dividido pela distância no 2, tá? Se você conseguir ali, né, você vai conseguir pelas frações, você vai simplificar as constantes, você vai fazer o seguinte, então vai ficar A1 sobre D1 vezes D2 sobre A2. Por que isso? Porque é uma divisão entre duas frações, né?
todo mundo aí multiplicando o Q2 ainda, né? Então é um trabalho bem matemático, ele não é difícil, só que envolve atenção, tá? Aí nós podemos substituir os valores depois que nós chegamos nisso aí. Veja bem, está todo mundo ali em centímetro quadrado ou centímetro. Eu preciso passar para metro? Não preciso nesse caso, porque os dois estão na mesma unidade e elas serão simplificadas, tá? Eu não vou usar esse valor para efetuar um cálculo, de forma que um está em cima ou está embaixo, eu vou simplificar, então não é necessário. Se quiser, pode? Pode, mas vai perder tempo aí, né? É uma questão de vestibular. Então, 60 vezes 0,30 dividido por 0,12 vezes 30. Se você fizer esse cálculo, você vai descobrir que Q1 é igual a 5 vezes o Q2. Então, as cargas ali acumuladas do capacitor 1 é igual a 5 vezes a do capacitor 2. Percebam que o capacitor 1, né, tem a placa é maior, a área é maior e tal. Então, a afirmação correta que nós podemos assinalar ali, letra C, Q1 igual a 5 vezes o Q2. E dessa forma, pessoal, nós encerramos essa live de revisão, né? Corrigimos as 5 questões que vocês tinham para fazer durante a semana. Eu desejo que vocês fiquem todos bem. Um grande abraço a todos. Até, pessoal. Tchau, tchau.